Olá, pessoal. Essa é a primeira de uma série de conversas que nós vamos fazer. Nós que estamos organizando o colóquio Foucault e Modos de Vida Outros, que foi adiado para o ano que vem, para abril do ano que vem, dia 15 e 16 de abril do ano que vem. E que nós vamos iniciar, então, com uma forma de um canal que pode ser até independente do colóquio, para conversas mais informais, mais casuais sobre o pensamento do Foucault. O primeiro convidado dessas conversas é o professor Hernani Chaves, que foi quem idealizou o colóquio Foucault e o Modo de Vida Outros. Então, ele vai falar sobre como que essa ideia de fazer um colóquio sobre Foucault e o Modo de Vida Outros surge para ele, como que isso está relacionado com sua pesquisa, e vai desenvolver também sobre vários outros temas. Então, espero que vocês gostem da conversa. As outras conversas vão ser elaboradas também com o André Asbeck e a Viviane Botton como entrevistadores dos convidados. E mais para frente, então, nós estaremos postando essas novas conversas. As sugestões que vocês possam dar sobre o formato, sobre como que está sendo recebido, sobre áudio, sobre tudo que está envolvido na realização do vídeo, vocês podem deixar, então, nos comentários. Nós estaremos lendo, estaremos atentos e espero que vocês gostem. Hernani, prazer estar conversando com você aqui. É bom deixar isso registrado, que é sempre muito legal a gente estar próximos novamente. E gostaria de você, já que a ideia do colóquio Foucault e o Modo de Vida dos Outros foi sua, gostaria de te perguntar como é que foi, como é que surgiu essa ideia para você e como que esse tema do Foucault e o Modo de Vida dos Outros funciona com a sua pesquisa mais recente. Ok, bom dia, Tiago. Também é um prazer enorme estar falando contigo. E vamos lá. Eu acho que duas coisas me mobilizaram para fazer essa proposta. Em primeiro lugar, eu acho que o clima é muito legal, muito simpático, muito amigável, muito bacana do encontro em Uberlândia. Nosso pequeno grupo ali naquelas mesas, diante do auditório, na hora dos intervalos, e o clima geral do colóquio. Eu acho que motivou, assim, em mim a vontade de poder encontrar com vocês novamente. E como eu não poderia sugerir que esse encontro fosse em Belém, diante das dificuldades enormes de financiamento para viagens longas e, portanto, na maioria das vezes mais caras, então eu sugeri, em primeiro lugar, pensei que o encontro poderia ser no Rio, aproveitando o fato de que tu estás vivendo e trabalhando aí, não é? Uma cidade que congrega muitos pesquisadores e muito interesse, um lugar que é muito importante para a recepção de Foucault no Brasil. Já que naquela época também nós estávamos falando de uma espécie de comemorações dos 40 anos de arqueologia do saber, e da microfísica do poder, do curso sobre a biopolítica, eram várias memórias num evento só. Então, acho que esse foi o primeiro motivo. E o segundo, ou concomitante a esse, é o fato de que eu estou tentando, já há alguns anos, né, escrever um pequeno livro que tivesse como objeto os textos diversos de diversos que ele escreveu, que eu poder, num determinado período, numa determinada época, no final da década de 70, no comecinho da década de 80, que são textos que, eu diria, apesar de um dia ele ter recusado esse rótulo, da sua militância gay. Foucault recusa a ideia de ser um militante gay
talvez porque ele não gostaria de ser identificado com um certo tipo de militância que havia na França naquele momento, né? Bom, esses textos, eles são textos que são escritos de diversas formas, ou seja, eles são resenhas de livros importantes para a temática da sexualidade, para a temática principalmente do volume 2 da história da sexualidade, como é, por exemplo, a resenha do texto do Dover, né? A homossexualidade na Grécia Antiga. Mas ele se constitui também, de uma maneira geral, de entrevistas. Essas entrevistas que são dadas em diversos países, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, para revistas gays. Isso é muito importante, né? Então, quer dizer, eu fiz um trabalho de pesquisa a respeito dessas revistas nas quais esses textos foram publicados, algumas dessas revistas ligadas às universidades, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá. Procurei identificar qual era a posição dos militantes nessas revistas, né? Por que convidaram Foucault. Então, esse trabalho, que também tu já conheces um pouco da maneira que eu tenho de trabalhar, e que é, digamos assim, esse trabalho arqueológico, digamos assim, esse trabalho de escavação, né, dessas camadas que se encontram por baixo de um texto. Eu queria que fosse um pequeno livro, um livro de apresentação desses textos, e talvez ele vá ficar um pouquinho maior do que eu pensava. Um outro motivo, enfim, essa é digamos assim, a finalidade dessa pesquisa pessoal. Acho que ela não tem registro no CNPq, no Lattes. A minha pesquisa, né, oficial é outra. Por outro lado, também, é claro que a publicação desses textos, a leitura desses textos, que não são muitos, são 12 ou 13, eles têm a ver também com a minha própria história pessoal, com a minha militância política, né, que mudou muito quando eu fui para São Paulo, né, no começo de 1981. Né. A minha militância política na universidade, a minha militância política em Belém, década de 70, ela foi uma militância claramente marcada por uma perspectiva marxista, né? Por um tipo de reivindicação dentro do contexto da ditadura, das resistências, né, que se fazia na ditadura, né? E essa resistência, ela se deu muito menos dentro do campus da UFPA e muito mais na escola de teatro da UFPA, que ficava fora do campus, né? Ou seja, então aí a militância misturava também, digamos assim, um tipo de compreensão da sociedade, do capitalismo que vinha do marxismo, com um pouco contato que eu tinha muito mais com comentadores e manuais no campus da UFPA, se misturava com uma outra, entre aspas, realidade, um microcosmos que era a escola de teatro, né, de gays, de drogas, de contracultura, né? Então, eu acho que... E quando eu cheguei em São Paulo, pela primeira vez, eu tive uma militância política mais completa, não é? Porque assim que eu cheguei, num curso sobre Foucault, na USP, não na PUC, eu conheci Edward McRae, que era um antropólogo, que estava escrevendo sua tese de doutorado sobre o movimento gay no Brasil, em São Paulo. Então, eu participei dos últimos momentos do chamado Somos, né, o grupo Somos de afirmação homossexual. Então, acho que também esse estudo se conecta com a minha experiência, né? Eu acho isso muito importante porque eu acho que
quanto mais, embora a gente possa dizer que tudo aquilo que a gente faz esteja ligado a motivações que são muito nossas, né? Em determinados estágios da nossa formação, na minha geração, nas formações em filosofia, você não tinha que misturar a sua vida com aquilo que você estudava, né? Mesmo que você soubesse que aquilo que você estudava estava, digamos assim, ressoando coisas da sua vida, da sua experiência, da sua militância, não é? Então, quanto mais você não precisa mais prestar contas, né, academicamente daquilo que você pode fazer no campo da filosofia, mais você ganha liberdade e mais você pode, digamos assim, fazer muito mais aquilo que você quer e também prestar contas com você mesmo de uma forma pública. Então, esse livro ele é também uma forma de falar para mim mesmo um pouquinho o que eu fiz, mas também, como eu sou também um eterno militante, para mostrar um pouco quais são os impasses que, do ponto de vista de Foucault, nós poderíamos ver na realidade de hoje, né? Do movimento que não é mais gay nem homossexual, é LGBTIQ, XYZ, que tem uma outra conjuntura, que tem uma outra época, né? E que tipo de questão Foucault nos deixou, né? Que tipo de inconformismo ele me deixou, né? E por que eu sou muito angustiado e muito desassossegado em relação a vários aspectos dos movimentos LGBT, etc., hoje. Então, Hernani, justamente você me dá um gancho agora com uma outra pergunta que seria como que estudar o Foucault, como que o pensamento do Foucault, as categorias que ele se utiliza, como que elas nos levam a uma certa desconfiança nos movimentos identitários atuais e também já muito. Como que o Foucault permite, então, pensar de outro modo essa militância e como que nós poderíamos escapar de algumas capturas que esses movimentos identitários acabam caindo, né? Acabam caindo em algumas armadilhas, parece, que o Foucault nos alerta. E quais seriam, então, no seu modo de ver, essas armadilhas maiores e como que nós poderíamos escapar disso? Como que o Foucault permite esse escape? Pois assim, eu acho que, bom, Foucault sempre desconfia dessas categorias que têm a ver com o mesmo, né? As categorias que têm a ver com o mesmo, com o princípio de identidade, com a identidade. Mesmo num momento em que era necessário a afirmação de uma identidade, diante de circunstâncias históricas, diante de um certo momento, né? Por exemplo, pensando um pouquinho na história da França, né? Do pós-guerra, quer dizer, para a gente entender um pouco também para quem Foucault está falando, isso é um aspecto fundamental da minha pesquisa. De onde ele está falando? Ele está falando da França, ele está falando na década de 70, para entender um pouco o que ele diz, por que ele diz, é necessário que a gente faça um recuo para entender o que é que acontece com o movimento na França, né, durante a guerra e principalmente no pós-guerra. Foucault está falando, né, em primeiro lugar, né, para esses movimentos, para as questões que eles colocavam, né? Então, talvez, né, tivesse sido necessário, num determinado momento, a afirmação da identidade. Eu digo isso porque eu penso também no Brasil, eu penso também muito na minha experiência, né? Quer dizer, a
a ideia de identidade, ela tem seus limites. Me parece que é isso que o Foucault quer, talvez, dizer de uma forma mais radical, né? Ou seja, de que o grande problema, o problema do identitário, né, é justamente não saber, talvez, ou não entender bem qual a estratégia, né, que é uma palavra central, né, no último Foucault. Qual estratégia dentro dos jogos de verdade, por exemplo, né, é a estratégia apropriada para que a identidade entre em campo com uma força subversiva, transgressora, modificadora. Eu acho que esse é o problema, né? Esse é o problema, né? Essa é a grande dificuldade, essa é a grande questão, né? Ou seja, o que é que quando Foucault critica a identidade, ele critica exatamente o quê? Né? Ele critica justamente a impossibilidade do deslocamento, da modificação, né? De que você possa se modificar, que você possa se recriar, né? Uma outra coisa que eu esqueci em relação à primeira pergunta é que esses textos de Foucault, dessa sua militância gay, não estão separados da sua filosofia. Muito pelo contrário, eles fazem parte da sua filosofia. Daí que a questão da identidade, ela só pode ser bem compreendida no seu sentido da crítica que Foucault faz, filosoficamente falando, a questão da identidade, né? Das relações que se estabeleceram na nossa cultura entre o mesmo e o outro, né? Então, qual é o grande problema dos movimentos identitários? É justamente, né, uma espécie de dificuldade de fazer um deslocamento que permita, né, que os sujeitos envolvidos na luta se modifiquem, se desloquem. E qual é o cerne da questão da modificação? É justamente a questão do desejo e a questão do prazer. Quer dizer, a ideia de identidade, no sentido da identidade agora sexual para Foucault, ela, para mim, está diretamente relacionada a esse privilégio concedido ao desejo, né? E essa desqualificação do prazer. É por isso que é muito assustador para nós entender o significado do sadomasoquismo no pensamento de Foucault, na sua vida, né? Justamente porque no campo do desejo nós temos, né, se abre a possibilidade não apenas de definir o sujeito, né, pelo objeto que ele deseja, e, por outro lado, de possibilitar a patologização do prazer. Então, tenho a impressão que não tô, tenho a impressão que a questão mais central é essa, Tiago. Entende? Quer dizer, pensar a questão da identidade e a questão do identitário dentro da discussão a propósito do desejo e do prazer. Entendeu? Eu acho que o projeto da história da sexualidade, como um todo, vai caminhar para isso. Essa é a minha pesquisa atual, né? Para essa passagem do sujeito de desejo para o sujeito do desejo. Entende? É por isso que Foucault vai precisar retornar aos gregos, retornar aos primeiros anos do cristianismo, né? Como se esse período aí
principalmente os primeiros anos do cristianismo, fossem decisivos e fundamentais para a construção daquilo que nós chamamos identidades. Então, Hernani, justamente sobre essa questão do desejo e do prazer, parece que há uma relação entre as noções de identidade, desejo, verdade, que o Foucault prefere substituir pelas noções de prazer, experiência e alteração, ou possibilidade de transformação. Como que a gente pensa, então, as reivindicações de liberdade, como que essas reivindicações de liberdade acabam, muitas vezes, sendo limitadas, sendo muito capturadas pela primeira relação de desejo, verdade, e que o prazer e a experiência seria justamente possibilidade de uma transformação. E se você puder comentar um pouco mais também, então, sobre as práticas sadomasoquistas que o Foucault desenvolve desenvolve um pensamento sobre elas dentro desses textos que você está estudando. Se você puder comentar um pouco sobre isso também, seria interessante. Pois é. Veja só, como nós temos que lidar historicamente. Nós temos que pensar, por exemplo, que todos esses textos de Foucault, todas essas suas discussões, elas foram discussões no período antes do aparecimento da AIDS, né? Que também é uma coisa super importante na vida dele, né? Foi decisivo na vida dele, antes do aparecimento da AIDS. Então, quando a gente pensa o que acontece hoje, e agora eu vou restringir exclusivamente aos homossexuais masculinos, né? Por quê? Porque a questão da AIDS, a primeira epidemia, quase pandemia que eu enfrentei, quer dizer, agora eu sou pela segunda vez grupo de risco, né? Ela modificou radicalmente em vários aspectos, né, os debates e as discussões, né? E eu acho que uma retomada dos textos de Foucault é importante para, no mínimo, questionar, problematizar e debater os impasses que os movimentos gays, que as experiências gays têm no período pós-AIDS. O período pós-AIDS, eu ainda bem faço uma subdivisão entre a minha geração, que viveu o período, e a geração mais nova, que não viveu o período mais difícil, por exemplo, que viveu o período mais difícil, né, em que ser contaminado pelo HIV significava que você ia morrer, e morrer rapidamente, né? Morrer rapidamente. E a nova geração, né? Uma geração, digamos assim, pós-AZT, uma geração pós uma série de medicamentos que puderam tornar a sobrevida das pessoas com HIV mais longevas. Então, as consequências, elas foram consequências muito importantes e muito problemáticas também. Em primeiro lugar, inicia um processo que é um processo importante, que é justamente uma discussão jurídica e uma discussão legal, né? Ou seja, para o gay e seu companheiro, né? O gay que tinha sido expulso de casa, que tinha saído de casa, que construiu algum patrimônio com seu companheiro e que é contaminado, né? E que a única pessoa que cuidou dele durante o período da doença foi o seu companheiro.
Aí que a família rejeitou ainda muito mais, né? Aí que a ideia do castigo de Deus, etc., etc., vinha na frente. O que é que acontece, Tiago? Acontece que depois de morto, né, não havia nenhum dispositivo jurídico e legal que garantisse, né, a questão dos bens para o companheiro. E a família, que tinha recusado, em geral, vai em cima e, né, legalmente fica com os bens que foram construídos a dois, né? Ora, isso vai detonar e vai desencadear um processo extremamente importante para a legalização das uniões homossexuais, que vai resultar, 20 anos depois, no Brasil, né, primeiro na união civil, no casamento gay, propriamente dito. Bom, você tem aí, portanto, uma reivindicação extremamente importante no seu começo, né? Você tem uma reivindicação fundamental, né? Fundamental, né? Ou seja, por que nós vamos casar? Por que nós precisamos casar? Por que nós precisamos ter o aparato, a legitimidade jurídica? Porque construímos uma vida, porque todo casamento é um contrato, porque temos bens, etc, etc, etc. Ora, isso é uma coisa. Uma outra coisa é como viver como casados, né? É uma coisa muito diferente. Na medida em que não existe uma legislação, né, diferente para casamentos gays dos casamentos héteros. É a mesma legislação, né? Então, o grande desafio vem aí. Como você ter um modo de vida que não é pautado pela normatividade heterossexual, sendo casado legalmente. Como você pode construir um modo de vida outro que drible, que seja alternativo, né, àquilo que foi construído nos primeiros anos do cristianismo, em especial por Santo Agostinho, né, que é a união entre sujeito jurídico e sujeito de desejo. Né? Entende? Então, esses desafios, aí as pessoas poderiam me perguntar, e aí vem a questão da liberdade. Mas como é possível? O que é que você acha? O que é que você propõe? Né? O que é que você tem uma proposta, você tem uma alternativa para isso? A questão seja menos dizer quais são as saídas para essa situação, mas principalmente se colocar a questão que é justamente de como você pode não repetir, né, nas relações conjugais agora juridicamente, legalmente legitimadas, né, o padrão, o modelo que, em vários aspectos, já é recusado também pelos heterossexuais. Então, para mim, uma das consequências mais problemáticas da era pós-AIDS, nos processos de subjetivação, né, dos gays, dos homossexuais masculinos, é uma espécie de romantismo ingênuo, um romantismo fora do lugar, né? Um romantismo cujo sentido é talvez uma fantasia ingênua, que decorre de um processo de moralização das condutas gays. Né? Um processo de moralização que tem como seu fundamento o fato de que a propagação do HIV estava ligada
a promiscuidade da vida sexual dos homossexuais masculinos. Entende? Então, essa ideia de que você pode ser um igual sendo gay, sendo homossexual, no pós-AIDS, significa, antes de mais nada, que você ame alguém, que, no sentido mais tradicional da palavra, significa subjugar o prazer, subjugar as possibilidades múltiplas do prazer a uma regra, a uma norma. Eu acho que essa é uma consequência importante. Quer dizer, é isso que vai tornar você um igual aos outros, porque também tem essa coisa de que a liberdade significa que também uma ascensão, uma certa ideia de igualdade, né? Então, a minha liberdade como gay de ser, ela é garantida pelo fato de que sou igual a você que é hétero. E que se você é livre, eu também posso ser, porque eu sou igual a você. Acho que esse é um encodo tremendo. E a segunda consequência, né, que está ligada a essa, e que está ligada agora ao movimento da sociedade capitalista, é tornar o gay um sujeito do consumo, né? Multiplicando-se aí, né, os ideais de beleza. Então, veja só como esse processo, digamos, de sublimação do prazer, não é? Ele conduziu justamente à construção de ideais de beleza, em geral, modelos do hétero da academia, né, por exemplo, né? Então, do mesmo modo que as mulheres não podem ser gordas, né, os gays precisam ser sarados, por exemplo. E aí se cria essa categoria que é o urso, né? É o gordinho, né? E peludo. Aliás, uma das minhas experiências mais legais em Paris, em 2015, foi que eu fui assistir o Mister Urso França, num lugar, numa boate, num clube, como eles chamam lá, né? Na Praça de Pigalle. Foi uma noite maravilhosa, maravilhosa. Todos os ursos peludos de várias cidades da França, como num concurso de Miss, né? Foi muito engraçado. Então, você tem aí uma inserção da vida gay numa série de padrões que impedem os modos de vida outro, por exemplo. Foucault pode ser acusado também de várias coisas, de misoginia, etc, etc. Diz que os héteros não têm saída, né? Para ele, né? Os héteros tadinhos e vão estar enjaulados, encarcerados para o resto da vida. Porque é claro que isso é uma coisa, né? Também estou exagerando um pouquinho as palavras dele, que não são bem essas, né? Mas ele está dizendo que a gente não tem que esperar, né? Você não pode esperar que a modificação se dê na regra, porque isso vai demorar demais, né? Nossa, Hernânia, essa sua resposta ela veio com tantas coisas. Assim, primeiro, uma coisa que você chamou a atenção que eu acho que vale muito a pena reforçar, que essa preocupação, essa crítica do Foucault aos movimentos identitários não significa de forma alguma que deva ser negligenciado ou esquecido a questão jurídica, até como uma questão estratégica para garantir direitos, né? Acho que isso aparece na entrevista do Saber Gay, Le Savoir Gay, e aparece também essa questão que você coloca de uma recusa de cair dentro de padrões
já que são consagrados dos héteros, e como que os héteros acabam sendo condenados muitas vezes a uma vida lastimável, uma vida de repetição, uma vida que poderia, em algumas modos, de uma forma ser dita até uma vida que não é não é muito vivida, né? Não é vivível. Mas, ao mesmo tempo, em outras entrevistas, ele diz que essas possibilidades, essas invenções de modos de vida outros podem também não estar só ligado com um pensamento ou uma vida gay, mas que poderia justamente servir de inspiração ou de uma forma de contágio dos modos hétero também, né? A questão justamente que parece ser um impeditivo para que isso aconteça é justamente essas identidades mesmo, né? O hétero, o homo, como que isso já parte de uma identificação entre desejo e verdade, desejo e identidade, que impede qualquer alteração, qualquer espaço para um prazer mais livre de categorias e qualquer espaço também para experiência. Outra coisa que você falou nesse último bloco foi justamente sobre essa impossibilidade de se aceitar esse caminho, esse cuidado que aqueles que estavam sendo vitimados pela AIDS recebiam dos seus companheiros, e como que a família acaba tornando algo que a princípio parece contraintuitivo para a gente, mas depois a gente entende que não, né? Mas acaba tornando ainda mais reprovável essa relação quando aparece esse cuidado, esse carinho. Isso me lembrou também aquela passagem que a gente já conversou bastante sobre isso, e outros, eu lembro de você já ter falado sobre isso em outros momentos, mas que é uma passagem incrível que está no Saber Gay, a passagem onde o Foucault diz que tolera-se o prazer, mas não se aceita a felicidade. Acho que essa felicidade, por mais que não seja um momento feliz, um momento do cuidado com uma pessoa vitimada de AIDS, mas é um momento que acho que está espelhando aquilo que o Foucault está chamando de felicidade. Está espelhando, não é uma romantização, mas é um cuidado, é uma ternura, um carinho que se demonstra pelos outros, que não é focado simplesmente no prazer sexual, mas é um foco numa dedicação da vida, numa empatia, num companheirismo que muitas vezes é muito pior do que o prazer, é muito menos tolerado do que o prazer. E isso mostra-se também com uma certa aversão da nossa sociedade ao envelhecimento do homossexual, né? Tipo, eu acho que quando a gente... Bom, acho que eu falei demais, se você quiser... A conversa era para você falar, na verdade. Não, fala, termina. O Acho que envelhecimento, tem... porque eu sou um envelhecente. Mas eu queria que você comentasse isso, desse tolera-se o prazer, mas não se aceita a felicidade, e também como que o Foucault, logo depois dessa passagem, ele fala que a felicidade ela não cabe nas nossas potencialidades explicadoras, né? Essas potencialidades explicadoras de um modo de vida, de uma forma de ser, que conseguem entender o prazer, que consegue, de certa forma, entender a relação homossexual entre dois jovens bonitos, musculosos, saindo da academia. Isso parece ser compreensível, mas não é compreensível a ternura, por exemplo, entre a ternura ou mesmo o prazer sexual, o sexo entre pessoas idosas, né? E isso não precisa nem ser especificamente da homossexualidade, mas com certeza na homossexualidade seria
um agravante. Mas como que essa ternura, como que essa felicidade, quando vem de um modo de vida a outro, como que isso parece causar um curto-circuito dentro daquilo que se tolera, daquilo que não se tolera. Sim. Lembra que nessa mesma entrevista do Gay Savoir, do Saber Gay, ele diz, bom, mas, evidentemente, por que é que se tolera o prazer? Porque, porque a legalidade não vive sem os ilegalismos, né? Sem as ilegalidades, né? Isso é isso me remete a uma discussão muito importante que a gente fazia lá no movimento gay, no começo dos anos 80, a partir, um dos integrantes, um dos cabeças desse movimento, é um antropólogo, não morreu, né? Foi o antropólogo inglês que vive no Brasil há muitos anos, acho que há 40, 50 anos, chamado Peter Fry. E uma coisa muito engraçada, porque uma das primeiras orientandas do Peter Fry na Unicamp, na antropologia, foi uma professora de Belém, né? E que estudava os cultos afro-brasileiros e tudo mais. E o Peter, super curioso, veio para Belém 73, 74 e ficou um tempo aqui, né, para acompanhar a pesquisa dela. E como antropólogo da velha estirpe, ele foi morar na casa do pai de santo. E aí, então, ele se deparou com um objeto de pesquisa, que era justamente a enorme quantidade de homossexuais nos terreiros, que já era uma referência na literatura antropológica. Ele escreveu 2 textos, são textos fundamentais. Se Foucault tivesse lido esses textos, ele ia ter muita inspiração, né? Um texto sobre a questão dos homossexuais nos terreiros, e um outro texto em que ele faz uma comparação, né, com a homossexualidade nas camadas urbanas, que ele policia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e os terreiros. Qual é a conclusão para chegar no ponto que eu quero chegar? É de que, de fato, no Brasil, se você é ativo, se você come, você não é homossexual, né? A heterossexualidade, ela é definida pela atividade. Então, o prazer transgressivo, por outro lado também, a sodomia, como dizem, né, no cristianismo, ela não se dá apenas entre homens e homens, ela também se dá entre homens e mulheres, né? Ou seja, voltando para o exemplo do Brasil, né, o prazer é tolerado, ele é socialmente tolerado, ele é socialmente legitimado, desde que você esteja no papel do ativo, no papel do comedor. Está tudo certo. Não tem conflito com identidade. Não é? Mas, né, se você é feliz vivendo esse prazer, é uma outra coisa. Né? É uma coisa muito diferente. Muito diferente. Se você é feliz, ou seja, se você é o ativo, mas que você vai visitar seu companheiro, seu garoto, seu coroa, né? E você é feliz. Você beija na boca, você vê o jogo de futebol sentado no sofá da sala. Enfim, estou dando exemplos bobos aqui, mas estou tentando dizer exatamente, né, de que quando você sai, né, da limitação do prazer,
né? E você vai ser feliz por uma série de outras coisas, nas quais o prazer sexual se inclui, mas não apenas. Aí é o problema. Aí é a dificuldade, né? As expressões, as, as expressões que se usam no Brasil para mostrar esse desassossego, elas são muito conhecidas. Nossa, mas ele não parece gay. É uma expressão muito comum, né? Porque, afinal, ser gay é ser feminino, é ser bichinha, é ser viadinho, é ter uma performance feminina. Então, se você tem uma performance que foge ao padrão, é absolutamente estranha. Esse é o problema da identidade. O problema da identidade é que quando você assume uma identidade rígida, né, se espera, ou seja, quando existe uma identidade rígida, se espera sempre que aquele, né, que se diz gay, né, esteja de acordo com essa identidade. Então, esse é um problema. Quer dizer, se nós temos uma identificação entre gay e feminino, você não pode ser um gay masculino. Por exemplo, na minha época, imagine um gay de barba, era uma mulher de barba, trabalhava no circo. Olha só, era uma coisa monstruosa, né? Uma coisa monstruosa. Olha como o modelo era um modelo forte, né? Ora, portanto, o grande problema para o Foucault não é propriamente que hajam relações sexuais entre homens. O problema, né, é se as pessoas são felizes. Por que é problema? Porque as relações homossexuais não são relações reprodutivas, né? A começar por aí. Mas como ser feliz, né? E rompe, né, com uma forma de vida. Como é que você pode romper com uma forma de vida, com uma certa receita, um certo caminho, uma trilha já de que todos devem seguir e mesmo assim ser feliz sem ter que pagar nada por esse... Exatamente. Exatamente. Tem essa famosa frase, eu acho que é na Amizade como Modo de Vida, ou eu me lembro qual é o texto mais, em que essa famosa frase que Foucault diz assim, o melhor, né, do amor é quando o amante parte de táxi, fica apenas o calor do seu corpo e o som da sua voz, né? Quer dizer, à primeira vista, isso parece uma bobagem romântica, né? Mas se a gente for ler isso, né, direitinho, você vai ver que o melhor é justamente não achar que uma relação se sustenta na permanente presença, né? Entende? Quer dizer, que vai ser ali na permanente presença, né? Mas que bom que você vai embora depois do amor, né? Porque fica algo de você, que é algo muito importante e que pode, né, ser o detonador do próximo encontro. Isso é muito difícil, é claro, né? Olha, acho que Daniel Defer contou uma coisa para mim que é muito legal, sabe? Que nessa história da discussão com Sartre, com Simone de Beauvoir, é que era muito engraçado o que acontecia lá no famoso Café de Flore. Aqui embaixo do café estava Sartre, Simone, os existencialistas, né? Simone, evidentemente, reconhecida, né, pelas suas histórias com mulheres, pelos seus amantes, e o Sartre também, né, pelas suas inúmeras amantes, etc, etc. Em cima estavam Foucault, Roland Barthes,
Daniel Defer, Aron, entendeu? Quer dizer, era uma diferença também, né, de modo de vida, de maneira de viver, né? Então, essa geração também, né, essa geração de gays do cenário intelectual francês tão importantes, tinham também digamos assim, esse desejo, né, de subverter também, mesmo um modo de vida como o dos existencialistas, que fez muitas subversões no modelo, né? Então, eu sempre acho legal essa história, né? Quer dizer, as críticas do Foucault à fenomenologia existencialista de Sartre eram também um pouco ligadas ao modo como as questões da sexualidade, do amor, do desejo, apareciam na obra dele, nos ciclos fenomenológicos da época, né, dos existencialistas. Essa é né, uma coisa assim que me ocorre assim agora. Hernani, eu queria fazer mais uma pergunta antes de falar sobre os modos de vida. Bom, ainda dentro dos modos de vida, mas antes de voltar para problematizar a questão do colóquio, que ainda está ligada com o texto do Saber Gay. É quando no final, quase no final do texto, o Foucault fala sobre as saunas, né? E a experiência das saunas, você tem um prazer ali, uma intensidade do prazer que se afirma por uma experiência de uma não identidade. Como você vê esse prazer da não identidade, de uma afirmação de uma não identidade, também já dentro da própria filosofia do Foucault, parece que essa busca dentro de uma sauna, ela não está desligada, ela tem uma relação muito próxima com a própria filosofia do Foucault. Aparecer, por exemplo, nos textos da Coragem da Verdade, onde ele vai problematizar o cinismo antigo para pensar a nossa atualidade, e que foi também o tema do seu último livro sobre Foucault. Pessoal, novamente, quando o Foucault está falando tudo isso, ele está falando das saunas pré-AIDS, né? Bom, sou obrigado digamos assim, fazer mais uma confissão pública. É porque eu leio Santo Agostinho todos os dias. Mais uma confissão pública. Veja só, até hoje, aqui em Belém, por exemplo, a minha geração de gays aqui em Belém, na década de 70, não conhecia a sauna, não existia. A primeira vez que eu fui numa sauna, com muita curiosidade, é claro, né, foi em São Paulo. Uma coisa muito engraçada, porque eu lembro bem, porque é uma sauna que ficava, não existe mais, na mesma rua do Sebrae, na rua Morgado Mateus. Então, eu achava muito engraçado, entendeu? Porque tinha o Sebrae e adiante a sauna. É claro que eu fiz muitas brincadeiras, né? Depois que eu conheci pessoas que faziam parte dos seminários, alunos do Sebrae, eu fiz muitas brincadeiras, entendeu? Né? E uma das coisas que eu mais costumo dizer é que eu fui numa única reunião do Sebrae e depois eu fui na sauna. Mas, veja só, a sauna, para mim, sempre foi um lugar assustador. Essa situação do absoluto anonimato, essa situação do que tinha de imediato, do que tinha de absolutamente
era transgressor demais para mim. E olha que eu achava que eu era a pessoa mais avançada do mundo, né? Eu descobri em São Paulo que eu era um caboclinho do interior do Pará, entendeu? E que tinha, pelo menos até os 13, 14 anos, frequentado a igreja. Então, a sauna, para mim, sempre foi um lugar, no começo, muito, muito, muito assustador. Muito. Eu não conseguia entrar no ritmo alucinante que tinha ali. Entendeu? No ritmo alucinante que tinha ali. E se eu for, contar coisas assim, de coisa de fala, eu tenho um grande amigo alemão que adora vir ao Brasil porque os brasileiros beijam como ninguém. Ele vem da Alemanha para beijar os brasileiros. E também para conhecer os negros. E uma vez, numa cidade brasileira que tem saunas com muitos negros, eu levei ele. E fiquei no bar, vestido, todo vestido. Paguei a sauna e fiquei no bar. Disse para ele, olha, tu tens 1 hora, a gente tinha outras coisas para fazer, então eu vou ficar te esperando aqui no bar da sauna. Totalmente de bermuda, totalmente vestido para esperando. Não consigo entrar naquela onda direito até hoje, né? A coisa mais engraçada desse dia é que senta uma pessoa e diz assim, professor Hernani, como vai o senhor? Professor, pô. Aí eu olhei assim, ele disse, não, é porque passado na Ampof, eu estudo filosofia. Então foi a companhia que eu fiquei lá conversando com o moço de Foucault, enquanto meu amigo alemão estava passeando na sauna. Então, eu acho que os chamados dark room, eles continuam presentes. Ou seja, o famoso quarto escuro das saunas, eles estão presentes. Mas justamente os garotos estão lá, existe uma, entre aspas, sofisticação cada vez maior nas formas de atendimento, nas formas de pagamento, né? Você vai, assim, isso tudo me parece que também as próprias saunas estão também, bom, eu estou falando porque eu vou pouco nelas também. Se eu fosse várias vezes, eu diria, tu me conheces. Eu vou muito pouco. Eu acho que, sabe, muito pouco, quase nunca, vou dizer a verdade. Mas tem algumas que eu gosto de ir. Entendeu? Tem algumas que eu gosto de ir. Porque você tem, assim, provavelmente isso não tinha. Que você vai como você vai a um teatro, né? Porque você está sentado numa mesa de bar, no fundo dessa sala tem um vidro, tem uma série de chuveiros, em que os garotos, que são os garotos de programa, estão lá, tomando banho, né? E mostrando o seu currículo Lattes, evidentemente. Mostrando toda a sua produção acadêmica, entendeu? Sabe? Então, você vê como você tem hoje, então, com essas mudanças que ocorreram depois do HIV, uma transformação enorme nesses ambientes, nesses lugares, né? Onde você tem muito mais, você tem, por exemplo, assim, muito mais voyeurismo também, né? Entende? Você tem muito mais outras formas, né? Essas formas de circulação do prazer, né? Entendeu? Isso eu acho que é muito interessante. Eu também, claro, né? Bom, não vou nem falar de Curitiba, né? Curitiba é uma experiência também muito... Noite Curitiba. Curitiba é uma cidade que as pessoas acham que é uma cidade super conservadora. Como todas as cidades, né? São Paulo também, né? Mas as pessoas têm uma ideia de que Curitiba é uma cidade super conservadora, uma cidade de pessoas chatas, de pessoas... É uma bobagem, não é
não é verdade, entendeu? Onde há poder, há resistência, Hernani. Pois é. Então, eu acho assim, que mesmo a sauna, é engraçado, aí você entra, talvez, numa questão da ilegalidade. Talvez meus amigos antropólogos que estudam essas coisas, fazem trabalho de campo. Porque aí você tem o quê? Você tem agora na sauna também um espaço para outros devires, né? Que é justamente, por exemplo, esse espaço do voyeurismo, né? Que eu descobri, por exemplo, que eu adoro, né? Esse espaço do voyeurismo. Entende? Então, tem uma sauna numa certa cidade, como eu viajo muito, né? Pelo Brasil, né? Então, às vezes, tem sempre um amigo que me convida, vamos lá, tem essa sauna que eu nunca vou esquecer, justamente porque tem uma espécie de espetáculo. Você está como num teatro, né? Você está como num teatro, num espetáculo, entende? Então você tem, eu acho, hoje, menos anonimato, né? Tem um cara que escreveu um livro muito, muito contundente sobre, por exemplo, as experiências que ele tinha numa sauna aí no Rio de Janeiro, perto aí na Cinelândia. Quando ele passa lá hoje, que não existe mais, ele conta todas as histórias, né? Que são umas histórias É pertinho aqui. de puro prazer, como também no cinema. Então, que é a experiência de Belém, né? A experiência de Belém não era a experiência da sauna, mas era a experiência do cinema. Você via a morte em Veneza, experimentando muitos prazeres, né? Né? Então, eu acho que eu volto, né? A gente tem que, ao mesmo tempo, tomar as questões que o Foucault coloca, os problemas que ele coloca, mas a gente tem que tomar um certo distanciamento entre a realidade que ele viveu, o mundo gay que ele conheceu, e o nosso mundo, né? Para a gente ver o quanto, de todo modo, aquilo que ele está enfatizando a propósito do prazer, acho que está aqui. Como eu também acho que o sadomasoquismo não é o papo da nossa cultura. É claro que ele pode existir, é claro que ele existe. Mas qual é a nossa dificuldade com o sadomasoquismo? O sadomasoquismo não é eu acho que não é um traço da nossa experiência sexual, como é, por exemplo, na Europa, como é nos Estados Unidos. É uma coisa terrível em Berlim, sabe? Também. Em Berlim é tudo codificado. Por exemplo, não me perguntem da vida gay berlinense. Eu detesto. Eu vou num lugar lá, que é um lugar menos codificado. O resto, tudo é codificado. Por idade e também por gênero de diversão, né? Ou seja, você vai para o bar dos sadomasoquistas é porque você está afim, né? Ou de bater ou de levar porrada. As coisas funcionam desse jeito, né? A racionalidade germânica funciona desse jeito. Me parece que essa captura que você foi descrevendo dessas experiências da sauna atualmente, elas praticamente acabam mais reforçando identidades do que permitindo a afirmação de uma não identidade no tempo atual. Até porque eu acho que no saber gay ali, ele faz uma diferença entre boate e sauna, né? Eu acho que a boate é justamente onde, pelo que eu entendi, seria onde estaria tendo essa comercialização, né? E a partir do momento dessa comercialização, parece que já tem uma relação diferente, já entra uma relação onde as identidades não estão mais sendo postas em jogo, mas parece que está sendo reafirmada. Não sei se seria por aí. Não sei. Eu vejo menos. Bom, as boates em São Paulo são cheias de garotos de programa também. Entendeu? Os lugares sempre tem de garotos de programa. Claro que são garotos do século XXI, né? Eles têm uma maquininha desse tamanho. Na época, a maquininha do cartão de crédito.
Ah, tá. Tem uma maquininha desse tamanho do cartão de crédito, né? E eu acho que nessa época de pandemia deve ter, sei lá, 2 vezes sem juros no cartão, entendeu? É. Você tem isso, por exemplo, nas praias do Rio de Janeiro, né? Nos pontes, né, do Rio de Janeiro. Uma maquininha, entende? Então você vê hoje muito pouca prostituição masculina de rua, né? Ela quase não existe mais. Então nós temos que pensar como tudo isso mudou na era da tecnologia, na era dos sites, na era do- dos, dos, do- dos, do- dos aplicativos de encontros, né? É muito engraçado. Olha, eu sou uma pessoa antiga, Thiago. Eu sou uma pessoa antiga. Aplicativo de encontro. Eu acho que das 100 tentativas que eu fiz, eu acho que 2 foram bem-sucedidas. Também não consigo. Mas a coisa mais, que me mais chama a atenção nos aplicativos de encontro, muitas vezes, é o quanto as pessoas se apresentam, na verdade, dizendo assim, eu quero uma boa conversa, uma amizade, possivelmente eu quero sexo. Pura mentira, todos querem sexo. Entendeu? Então, é muito engraçado também, né? Então, o cara faz um rodeio, chata. Né? Depois são aplicativos muito enganosos, né? Porque as pessoas colocam fotografias falsas, né? Para chamar atenção, né? Colocam partes do corpo para chamar atenção. Mas isso é uma outra deriva. Tem uma amiga em São Paulo que está fazendo um trabalho sobre o universo dos aplicativos. E ela me fala coisas que, meu Deus, a gente não conhece nem a metade dos aplicativos. E como os aplicativos estão muito dirigidos também. Não, tu não conhece nenhum, tu és um rapaz de família, casado. Não, já me mostraram muitos. Hernani, só para a gente, então, antes de eu deixar um espaço também para caso você queira falar algo sem um direcionamento da pergunta, só mais uma pergunta agora, finalizando as minhas perguntas. Como que esses modos de vida, tudo isso que nós estamos, essa problematização dos modos de vida, toda essa discussão que a gente está tendo sobre saunas, experiência, prazer, que isso tem condição de existência num discurso filosófico, como que isso entra como um discurso filosófico, sendo que pode parecer uma coisa muito bizarra para quem tem uma certa visão mais tradicional, mais ortodoxa da filosofia. Como que isso se relaciona ainda? Eu volto, então, mais uma vez, tentar insistir sobre a questão do seu último livro, sobre cinismo. Como que a gente poderia fazer essa relação entre isso que nós estamos falando agora e um pensamento filosófico de viés cínico? Pois é. Claro, evidentemente que para toda uma tradição na filosofia, toda uma tradição do que é filosofia, do que é ser um professor de filosofia, do que fazer filosofia na universidade, tudo isso é uma loucura. E no final das contas, é uma pena, né? Porque, na verdade, isso é o resultado de um longo processo histórico, né? De desqualificação da relação que havia nas culturas antigas entre a filosofia e o modo de vida. Mais ainda, Tiago, um esquecimento da, de que a filosofia surge, pensando na filosofia platônica, socrático-platônica, ela surge absolutamente inseparável da experiência da sexualidade, da experiência do corpo. Porque a experiência da sexualidade do corpo era uma experiência fundante na Grécia Antiga, a partir de um determinado momento, de certas identidades, né? Eu queria agora fazer talvez para não dizer que eu falei de mim, eu falei muita bobagem.
falar um pouco de teoria. Em primeiro lugar, eu acho que essa é a grande lição que Foucault tem de Pierre Hadot, né? Quer dizer, o Pierre Hadot, ele mostra com muita clareza como é que quando em que condições a filosofia se torna discurso universitário. E como, quando, em que condições, né, a filosofia como discurso universitário separa filosofia, obra da vida do filósofo. De como a filosofia como discurso universitário, como atividade racional de pura abstração, de formulação de conceitos, passa a ser, né, separada do modo de vida, de uma maneira de viver. Acho que essa é a lição. É claro que o Hadot, nos seus estudos, vai mostrar como se dá a sobrevivência desses elementos na história da filosofia. Na história da filosofia contemporânea, por exemplo, na história da filosofia mais próxima de nós. Não vai ser em Hegel, que é o grande responsável, né, no começo do século XIX, por essa cisão, né, entre o que é a filosofia e o que é a vida, mas ela vai ser encontrada, por exemplo, em Schopenhauer, ela vai ser encontrada em Nietzsche, ela vai ser encontrada em Wittgenstein, esses autores que ele estudou. Eu acho que essas ideias do Pierre Hadot, elas são muito importantes para Foucault. Elas vão impactar os estudos de Foucault sobre a antiguidade, o que não significa que eles estão falando a mesma coisa. Né? Num artigo publicado ano passado, num livro na Espanha, eu mostrei justamente a partir mostrei justamente como Hadot e Foucault tratam do cinismo. Né? Como é que para Hadot o cinismo não é fundamental e para Foucault é. Entende? Claro que tem diferenças. Então, nesse artigo, nesse capítulo de livro, eu procuro mostrar essas diferenças. Né? E se nós formos ver os filósofos que o Hadot cita como aqueles que procuraram reatar na nossa contemporaneidade esses laços, são filósofos muito transgressores, muito heterodoxos. Mesmo Schopenhauer, cuja metafísica não já contei uma série de transgressões. Né? Em Schopenhauer, Adorno diz que Schopenhauer restitui a dignidade do corpo na história da filosofia. Tem Nietzsche e Wittgenstein. Né? Vejam como é importante como isso se usa, porque a noção de jogo em Wittgenstein vai impactar a noção de jogo em Foucault, né? Também. Então, eu acho que nós temos aí um grande problema e que esse problema repercute na nossa maneira de pensar, repercute na nossa atividade, né? O que torna, portanto, né, a nossa atividade, os nossos objetos de pesquisa, as nossas pesquisas suspeitas. Né? Suspeitas de uma insuficiência por natureza. Né? Eu vejo, por exemplo, amigos que eu gosto muito, que têm uma sólida formação filosófica em outros filósofos, amigos que escrevem 3 ou 4 linhas no Facebook a propósito de Foucault e a discussão sobre a biopolítica, que são de um desrespeito tão grande, em primeiro lugar, a nossa amizade. A amizade que essas pessoas têm comigo. Entende? Entendo. Amigas que conhecem o meu trabalho e que eu descubro que devem achar que o que eu faço é um lixo. Entende? Como e que não... a gente entende, porque eu tenho uma
parecido. Exatamente. Entende? Que acham que a gente faz é um lixo. E que, por outro lado, também, se a gente for dizer qualquer coisa a respeito do maravilhoso filósofo clássico que essas pessoas estudam, vão dizer, olha, você não leu, você não sabe o que eu estou dizendo, entendeu? E sem ler Foucault, né, escrevem as coisas mais estapafúrdias. Parece que o cuidado que se cobra da gente quando a gente estuda esses filósofos também, afinal de contas, estão em todos os concursos, estão em todas as seleções. Parece que esse cuidado que se cobra da gente, eles não têm nem um décimo desse cuidado ao falar do Foucault. Né? É uma coisa Exatamente. impressionante. Então, acho que isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Eu acho que a gente está falando de Foucault porque aqui é o objeto. Agora, eu acho também, por outro lado, Tiago, que o Foucaultianismo ele colabora também, né? Ele colabora também. Colabora justamente pelas leituras apressadas, pelas leituras rápidas. Olha, tem essa pressão pela produtividade, principalmente nos alunos da pós-graduação, ela é extremamente danosa porque as pessoas não se dão tempo, né? Olha, o dia que a edição brasileira das Confissões da Carne for publicada, eu não te dou 6 meses para eu 6 meses para eu receber artigos para dar aparecer. Por outro lado, eu acho que tem uma pressa muito grande, entendeu? Eu acho que tem uma pressa. Eu acho assim que justamente você vê o quanto as coisas mudaram, não é? Porque você tem uma esmagadora maioria de pessoas que estudam Foucault, que não estudaram para estudar francês, que não tem, quer dizer, na minha época era impossível, né? Você fazer uma tese, fazer um mestrado sem que você pudesse ter um conhecimento básico que lhe permitisse ler na língua do filósofo, entende? Então acho assim que tem também uma pressa muito grande, uma pressa enorme, entende? Você vê coletâneas enormes com muitos textos de Foucault que muitas vezes você tem que muitos textos sobre Foucault que você tem que fazer um esforço enorme para ver o que pode dali ser uma coisa que pode ser mais interessante. Então, tenho a impressão que temos isso também, por outro lado, sabe? Então, a gente não pode só dizer, olha, é o outro, mas também eu acho que você tem uma coisa que é justamente essa pressa. Dá um tempo, a gente tem que maturar um pouco o texto, a gente tem que ler devagar, ler com cuidado, né? E principalmente acompanhar o debate também, né, Tiago? Porque senão você fica o tempo todo, né, descobrindo a pólvora, ou então se debatendo com algo que já encontrou um caminho para ser resolvido num outro texto, por uma outra pessoa. Mas eu também, como diz o outro, falo de um lugar muito privilegiado, né? Eu, assim, já não tenho que, enfim, preciso também estar correndo demais. Mas é realmente uma questão dessa aceleração da temporalidade, né? Tem uma temporalidade uma cobrança muito rápida, até para fazer um mestrado, um doutorado, que antes era um tempo muito maior. Sim. Eu fiz o meu mestrado no mesmo tempo que eu fiz o doutorado, em 5 anos, né? Sem ninguém para me encher o saco. E você ter feito um mestrado de 5 anos, com certeza te preparou muito para fazer o doutorado, né? E também, exatamente, também não tinha que participar de conferências, de palestras, de congressos, nada disso. Mas, assim, voltando a essa questão, assim, ainda da, da filosofia, do ensino, e, enfim. Eu acho que, por outro lado, também,
A relação entre sexualidade, sexo e verdade é uma relação fundamental no discurso filosófico. E eu vou novamente contar a passagem mais emblemática de um diálogo de Platão sobre isso. Eu sempre conto, que eu já conto várias vezes, tu já deve ter ouvido eu falar. Mas ela é uma passagem emblemática. Essa passagem que está no Cármides, né? Que Sócrates, voltando da Mantineia, porque isso tem a ver justamente com a diferença que o Foucault vai fazer entre o Sócrates do conhece-te a ti mesmo e o Sócrates do cuidado de si, né? De como o Sócrates do conhece-te a ti mesmo foi, digamos assim, o vitorioso, né, na nossa cultura. Mas tem esse outro Sócrates, né, que é o Sócrates do cuidado de si. Sócrates volta da Batalha da Mantineia, a mesma batalha que é descrita, né, no banquete, onde tem uma célebre, né, uma célebre passagem no banquete em que está todo mundo com frio, os soldados, os guerreiros, com as suas roupas de frio dentro das barracas, e Sócrates está lá fora com seu único camisolão, descalço, na neve, meditando, né? Essa é uma imagem eloquente da figura de Sócrates no banquete. Pois é, Sócrates volta então dessa batalha e na casa do amigo dele, sempre esqueço agora o nome, do tio do Cármides, e o Sócrates chega, né, da batalha e pergunta para o tio de Cármides se nesse período que ele estava fora, se não tinha nenhum jovem belo que ele ainda não conhecia. E aí, o tio do Cármides disse, tem Cármides, meu sobrinho. Aliás, ele vai vir aqui, porque eu disse que você viria aqui. E como você é médico, ele está um pouco doente, eu pedi para ele vir aqui. Nós temos aí, então, a pergunta de Sócrates, né? Ou seja, Sócrates está perguntando se tem um rapaz belo, porque o belo corpo tem a possibilidade de esconder uma bela alma e, por conseguinte, uma potencialidade do filósofo, né? A filosofia começa sempre, não só pela contemplação do belo corpo, mas também pelo belo corpo, digamos assim, grosso modo. E também a figura do médico, então tem várias coisas aí. Aí Cármides chega, né? E Sócrates descreve, é o Sócrates falando, a chegada do Cármides. Tem um ó, porque é claro, isso é na porta da casa do tio de Cármides, as mulheres estão lá dentro da casa. Então só estão os jovens, né, por causa de Sócrates, né, e os, né, Erastes, né, os coroas lá, uns garotos. Cármides chega. E Cármides se debruça para falar com Sócrates, que está sentado. E a túnica de Cármides abre. E Sócrates olha dentro da túnica. E ele diz, na tradução de Carlos Alberto Nunes, do diálogo aqui da edição da UFPA, eu fiquei abrasado. Evidentemente que Sócrates não viu a alma de Cármides. Né? Entende? Por isso que os cínicos se dizem socráticos. Né? O Antístenes, que é considerado na cronologia o primeiro cínico, ele se diz socrático. Né? Lá nos fragmentos de Diógenes de Laércio, né, a respeito do cinismo. Vejam, os cínicos, eles recuperam, né, esses elementos cínicos presentes, né, no socratismo. Uma outra relação com a verdade, né? Uma outra relação. Exatamente. Né? E com a ideia de transgressão, né? Que é o Foucault também, claro, ele vai mobilizar os seus próprios conceitos para falar sobre isso, né? Para falar sobre essa situação. Então, ele mobiliza o conceito de transgressão, que nosso amigo queridíssimo Daniel gosta tanto, né? Daniel Verginelli,
gosta tanto, né? Quer dizer, o famoso texto de 63, o prefácio à transgressão, sobre o Bataille, e a ideia de transgressão, ela atravessa Foucault. A ideia de transgressão, que vai depois ser associada à ideia de rebeldia, né? Isso vai aparecer já fazendo uma própria, que hoje à noite vou falar sobre isso, né? Que vai ser justamente o gesto de Adão. Então, a gente tem que entender também a pegada de Foucault, né? Quer dizer, Foucault ele é um historiador da filosofia como Hippolyte. Outra coisa, né? Legal, também já escrevi sobre isso. Né? Como é que na homenagem que o Foucault faz ao Jean Hippolyte, num texto que se chama Jean Hippolyte, né? Que ele leu na homenagem, depois da morte de Hippolyte, na Escola Normal Superior, né? Ele vai, então, falar, né, do que seria o que seria a história da filosofia para Hippolyte. Né? Quer dizer, quando Hippolyte escreve o grande livro sobre Hegel, né, Gênese, né, e estrutura da fenomenologia do espírito, o que é fazer história da filosofia? Então, para o leitor apressado, para o leitor que não conhece, para o leitor criado pelos clichês, né, ele vai, então, dizer uma sequência, né, de bobagens a respeito de Foucault, né, muitas vezes publicamente. Então, acho que tem aí, então, uma questão também de como Foucault leu a história da filosofia. Como ele lê a história da filosofia. O que é para ele fazer história da filosofia? É abandonar o texto e delirar? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Hernani, já estamos aí mais de 1 hora, indo quase para 2 horas, né? Realmente foi uma conversa muito legal, hein? Eu gostei muito desse formato, primeira vez que a gente está fazendo, e eu vou convidar os outros participantes do colóquio que estavam já convidados para o colóquio, que não aconteceu, que não vai acontecer agora em abril, né? Mas que já está programado para abril do ano que vem. E eu achei que começamos muito bem aqui com a conversa, foi muito gostoso estar te escutando, estar mais próximo, reforçar as nossas amizades, as nossas conversas. E acho que, se você quiser falar mais alguma coisa, ou se quiser encerrar a nossa conversa, acho que deixo a palavra com você agora. Legal. Também foi muito legal. A gente lamenta muito que não possamos fazer o colóquio. E também, assim, o objetivo do colóquio também era um pouco esse, não é? Mas eu quero dizer assim, digam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? Ou seja, esse é o meu modelo de pensar, de expor, de falar, de misturar as minhas experiências, as minhas histórias de vida, até o ponto que é possível também poder falar disso publicamente. O objetivo do colóquio não é exatamente esse, mas o objetivo é justamente que a gente possa voltar para essas questões, voltar aos textos e que nós possamos continuar que esses textos de Foucault continuem tendo essa vida, né, pulsante que eles têm. Então, acho que foi muito bacana. A simplicidade do prazer que afirma a não identidade. Exatamente, exatamente, assim, um pouco a minha ideia, enfim, né, e é isso, um pouco